Qual é a mensagem que você precisa escutar ou receber nesse momento? Seja muito bem-vindo. Essa é uma leitura fora do script, tá? Para trazer uma energia para vocês do momento. O que é que vocês precisam ser orientados? Como eu posso estar a serviço do divino através das cartas, tá? Então eu fui intuída a trazer essas três opções. Você se conecta com uma das três. A primeira é a pedra olho de tigre. Segundo é o pêndulo de sodalita. E a terceira opção é a torre de selenita. Então você pode pausar esse vídeo e escolher uma das duas opções, tá bom? Se você é nova aqui, já se inscreve, deixa o seu like. Lembrando que é uma leitura coletiva, pegue aquilo apenas que fizer sentido para você, tá bom? Vamos lá para a nossa primeira opção. Pedra de tigre. Vamos entender qual direcionamento nós temos hoje para quem escolheu a opção um, olho de tigre. O que as cartas querem te falar? O que a espiritualidade, a sua espiritualidade quer te falar? Lar, prosperidade, coração, urso, desafios, conselho, o cavaleiro, novo ciclo. Vamos lá entender aqui qual é a mensagem que eu tenho para vocês que escolheram a opção número um. Assim que saiu essa carta da casa, me veio logo uma sensação de família, né? O que é aquilo que você sente como família? O que é aquilo que representa família para você, sabe? É como se você em algum lugar tivesse se perdido um pouco nessa ideia. Aqui eu estou falando com pessoas que têm sonho, algumas sonham de ser mãe, outras sonham de ter uma grande família, e talvez as coisas elas não tenham saído como o planejado, sabe? Porque é como se você tivesse uma ideia fixa sobre isso, sobre o que é família, como é ter uma família, por exemplo. A minha família, eu vou ter que ter um, dois, três filhos, ou vou ter que ter pelo menos um, porque já está batendo a idade, não tem filhos ainda. Tem uma ideia muito fixa sobre o que é essa família, sabe? Tem pessoas que se sentem sozinhas dentro da própria família. Aí aqui na minha tela mental. Vem tipo assim, alguém que mora ainda com a família, no quarto, assim, né? Você tem o seu quarto e você se sente totalmente deslocada daquela família. É muito essa sensação de família. É como se o teu coração, ele quisesse te guiar para algum lugar. Ou você tem essa sensação de, poxa, existe algum lugar. Existe algum lugar que vai me trazer essa sensação de família de verdade. Seja um relacionamento bom, seja. Amigas, amigos, ou seja, uma nova família que eu vou criar. Eu vejo muito essa sensação de meio que tá se sentindo perdido, sabe? E aqui eu vejo que algumas pessoas têm como familiar, ou mãe, pai, alguém, pessoas rígidas, pessoas que cobram muito. E dentro dessa cobrança, você foi meio que pegando isso para você, sabe? Sabe quando você criou uma ideia de como seriam as coisas na sua vida? Você está sempre olhando pro que te falta. Você está sempre olhando para uma expectativa em comparação a alguém ou a algo, sabe? A energia do urso aqui, ela traz muito para mim essa energia da própria rigidez. Mas é como se você tivesse sido programado ou programada a ter essa rigidez. Então, é como se você não aceitasse os seus próprios pensamentos, sabe? Por quê? Porque está misturado com aquilo que você aprendeu que deveria ser essa família. Então, é como se a espiritualidade viesse falando, tá na hora de você trabalhar suas questões, tá na hora de você, primeiramente, enxergar que você está tentando viver uma vida diferente daqueles que vieram, ou tentando agradar aqueles que vieram antes de você.
sabe? Essa sensação de deslocamento no lugar que você está ou no lugar que você vai, porque tem gente aqui que vai estar de mudança, traz a sensação sabe aquela falsa ilusão? Sabe quando você cria uma expectativa e aquilo não é? Não é o lugar, é dentro de você. Então, algumas coisas hoje pode não estar se encaixando porque você criou uma ideia, você não permitiu criar a sua própria ideia, sabe? Você que ainda mora na casa com seus familiares e você não consegue sair, você primeiro tem que criar um lugar interno para você morar para depois você ser livre quando você sair. Porque enquanto você achar que o problema é quem está ali ao teu redor, você nunca vai estar preenchida ou preenchido de fato, sabe? Então tem uma rigidez muito grande sobre a liberdade de ter a própria família, sobre a liberdade de ter oportunidade, sobre a liberdade de sair desse espaço onde você está, sabe? É uma cobrança muito, muito forte que você meio que precisa ressignificar esse ciclo, porque às vezes você acha que a vida não está te trazendo oportunidades, mas é porque você está presa às expectativas do teu meio familiar. Você está preso às ideias, você está preso aos negócios, como eles construíram aquilo, sei lá, eita que minha língua está enrolando. Vocês têm dificuldade de falar, gente, porque minha língua enrolou aqui de uma forma, sabe? Quando você tem dificuldade de se impor, você fica, sabe quando você fica ali remoendo seus próprios sentimentos, mas não soltando essa fera de poder, sabe? Eu vejo um coração muito bom. Eu vejo uma pessoa de um coração muito bom, mas que sem nem perceber está se moldando muito a realidade dos familiares, sabe? É uma coisa para você enxergar aí com calma, com carinho e avaliar sobre isso. Quando você se desprende dessa ideia, a vida ela vai funcionar de uma forma muito mais rápida para você, sabe? E aqui essa carta do cavaleiro, ela me traz dois pontos. O ponto da ansiedade, que é um estado que talvez você esteja vivendo hoje, mas porque inconscientemente tem uma honra. E você não sabe quando você, por exemplo, você cresce numa família que só come fast food o dia todo, né? Você come, sua mãe te dava recheado para você comer, não tinha um feijão, não tinha legumes, era só processados. Será que você consegue pensar numa vida sem processados? Sentir gosto de comer legumes? Provavelmente vai ser muito desafiador. Então é como se essa mensagem me trouxesse a perspectiva de que existem outras possibilidades, mas você ainda está presa de forma inconsciente à mesma dinâmica que você vê. Então, por exemplo, se eu sair para morar sozinha, eu vou ser fracassada porque o certo na minha família, todo mundo casou para poder sair de casa e teve filhos. Se eu separar nessa idade que eu tô e ainda não tive filhos, será que eu sou uma fracassada por causa disso? A gente tem muito isso de ter que ser alguma coisa para os outros sem nem perceber, sabe? Então, essa ansiedade pode estar presente na tua energia por esse motivo de não saber de fato o que faz sentido para você, mas uma ideia de como é, que nem a tal da história da comida processada. Eu aprendi que é por aqui, então essa é a ideia que eu sei, que come assim e faz assim. Será que existe outra forma, que seria os legumes, etc? Sabe? É um desprendimento que precisa ser feito. E aqui fala muito, a árvore ela ainda fala mais ainda sobre essa origem ancestral, essa origem. Então, muitas vezes, o que que pode estar acontecendo? Hoje você enxerga que a sua vida está de forma X, mas e não consegue em ver a nova vida, né, saudável, comendo os tal dos legumes. Isso aqui é uma metáfora, né? Só que existe essa outra possibilidade. Aí você acha que você não tem possibilidade, mas você tem. É como se essa carta aqui da águia, ela vem me falando sobre. Você acha que essa águia, ela vai enxergar todo o panorama voando baixo, ou ela teria que voar por cima dessas montanhas? É como se você precisasse sair do meio que você tá, de ideias, de perspectiva e voar por cima das montanhas. Ver muito além do que você está conseguindo enxergar hoje. Porque existem outras possibilidades para você. Existem pessoas, existem oportunidades, existe. Mas você está sobrevoando muito baixo e está presa em ideias que você nem imagina, sabe?
Então não é que as coisas estão travadas, é como se você não se permitisse sonhar. E quem não se permite sonhar não se permite nem se esforçar para poder realizar. Porque dentro da cabeça já deu errado, antes mesmo de começar. Então é como se a espiritualidade viesse falando: olha, é hora do renascimento. Você precisa sobrevoar para ver as coisas e não simplesmente se apegar ao que está acontecendo. Tanto que, ó, aqui, ó, ressignificação, novo ciclo e magnetismo, prosperidade, tudo. Tem uma coisa muito forte que a gente veio aqui para ser único, né? Nós estamos aqui para ser únicos. Só vai ter uma Diana, só vai ter uma pessoa como você. Nós somos únicos. Até os detalhes do que a gente veio fazer, como a gente funciona, quais nossas habilidades é único. Não vai existir em outro tempo e espaço outra Diana. Então, por que você se perde tentando ser igual aos outros? Porque se tem um desejo no teu coração de sair desse lugar, de fazer diferente, é possível realizar. Mas você precisa sobrevoar. Você precisa enxergar além. A vida ela vem te oferecendo muito mais. Então você não está paralisada, você não está com problemas que estão, ai, magia, não sei o quê. Não, você só está perdido, perdida ou perdido nessa ideia que colocaram na sua cabeça. Aí você encaixa no seu ramo de profissional, você encaixa na sua área amorosa, você encaixa naquilo que está consumindo a tua vida ou perturbando o teu juízo, né? Nesse momento. Vamos entender o que mais uma mensagem. Opa, opa. Para vocês. Escolher a opção número um. Refúgio noturno. Algumas pessoas, vocês estão fazendo, tipo, sabe, viagens astrais ou tendo algumas intuições à noite. Sonhos, percepções, conexões. Vocês estão recebendo muitas mensagens na hora de dormir. E talvez esse desejo de mudança de vocês fique muito mais forte, sabe? Porque é como se a tua mente mentindo quisesse ficar nesse mesmo lugar que você tá e a sua alma ela quisesse mais. Então, à noite é quando toda a sua espiritualidade, toda a sua parte mais elevada se conectasse com a sua alma e falasse assim: olha, tem mais para você. E cada vez essa situação que você esteja passando vai ficar mais insustentável, você vai questionar, você vai ficar inquieta ou inquieto. Por quê? Porque é como se uma parte sua já soubesse que tem mais, sabe? E parece que é a hora que você se sente melhor, é à noite, sabe? Quando você tá com você, quando tá. Como se parece quando o mundo tá calmo, sabe? Não sei se vocês, tipo, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, que não tem barulho nenhum, tá todo mundo assim, em silêncio. Parece que dá uma sensação de preenchimento, satisfação. Eu não sei dizer se vocês sentem isso. Essa mensagem pode ser muito específica. Mas também eu posso estar falando com pessoas muito sensíveis, tá? Então, esse momento que o mundo meio, metade do mundo, né, desacelera, é como se vocês se sentissem mais, sabe? Quando você respira e consegue se sentir no eixo. Tem gente que só consegue fazer as coisas melhor de madrugada. Então, se abra para mais, tá? Não se prenda nessas coisas. É porque às vezes a gente só entende o que é o outro lado quando a gente se arrisca a andar, sabe? Enquanto a gente está do lado de cá, a gente tem uma perspectiva muito limitada. A vida é lá na frente, é você andando, é você indo, é você se nutrindo do que faz sentido para você. A vida tem muito mais para você, tá bom? Opção número um. Espero que essa mensagem tenha feito sentido. Deixa o teu like, deixa o teu comentário se fez sentido, tá? Pra gente trocar aqui ideias sobre. Eu amo o comentário de vocês, fico muito feliz, porque faz bastante diferença aqui no meu trabalho no YouTube, tá bom? Vamos para a opção número 2, que é a sodalita. O que que você precisa saber agora, né? Que orientação da espiritualidade eu tenho para você? Que conselho, que orientação? Vamos entender. Garça.
Tem algumas pessoas lidando aí com novidade, talvez gravidez, lembrando que é uma leitura coletiva. Vamos lá. Ou tem pessoas que já estão grávidas, estão sabendo, ou tem pessoas que estão querendo muito e estão na dúvida se o parceiro é aquela pessoa ideal para isso. Tem muita gente confundindo emocional com o mental, tá? Tem gente aqui nessa leitura, sabe quando você é aquela pessoa que quer ser a positiva tóxica? Eu digo que é a positiva tóxica. Por quê, Gina? Porque você só quer ver o bom lado das coisas, sabe? Eu detesto gente negativa demais também. Só que existe um ponto aqui com quem eu tô falando. É que talvez você, na sua ânsia de ter, de realizar, de construir algo específico, talvez você não esteja enxergando as coisas como elas são, sabe? Aqui é pessoas que estão se iludindo em uma ideia, meio que elas criaram uma ideia. Isso vem muito de uma carência, tá? Eu não sei se você passou dificuldades na infância, se seus pais não foram tão presentes, eu não sei o que se passou na sua vida, mas é como se você tá se limitando por esse emocional, sabe? Essa necessidade de. Então tem gente que está alimentando o sonho de ser mãe, tem gente que está realizando e tem gente que tá naquela esperança, sabe, de querer mais. Só que você pode estar se perdendo aí na questão dos seus pensamentos. É, porque é como se assim, ó, você sabe que aquela situação é mais ou menos. Você sabe talvez quanto tempo você ainda vai gastar com tal pessoa, mas você está insistindo na ideia, sabe? É como se você estivesse insistindo que aquele é o único caminho, sem dar espaço para Deus agir na sua vida. Você passa uma vida para se livrar de várias coisas, de várias pessoas ruins. E será que a primeira oportunidade é voltar para o passado ou aceitar a primeira pessoa que aparece? Isso só mostra que você está na urgência de querer que as coisas deem certo. E é engraçado que essas duas cartas aqui, elas me falam sobre o movimento não, sobre espiritualidade. É como se eu visse a espiritualidade antes na sua vida e agindo no depois. Só que em proporções diferentes, sabe? Não é que está fazendo mais e menos, mas eu sinto como se a espiritualidade tivesse feito um movimento muito grande na tua vida para te trazer respostas, para te trazer consolo, para te trazer direcionamento, para te trazer força, mas você foi na ânsia do ter. E aí, agora, a espiritualidade se faz presente, mas ela faz de forma. Eu pensei que alguém tinha chegado aqui, gente. Mas ela faz de forma bem. Mas ela faz de forma bem mais contida, sabe? Porque às vezes a gente quer tanto, a gente pede tanto, aí vem e faz aquele furacão na nossa vida. Mas a gente não, na primeira, não é na primeira, mas não tem a fé. É como se faltasse a fé de algo melhor, a fé que algo vai acontecer. Porque as pessoas falam muito, né? É fácil a gente ter positividade quando tá dando tudo certo. E quando tá sendo desafiador, você consegue ter esse preenchimento no seu coração de que as coisas vão dar certo? Ou você já volta para a página anterior, enfeitando e achando que vai ser o melhor? Então, assim. É como se você tivesse um vício na dificuldade, tá? Como assim, Diana, vício na dificuldade? Porque aqui eu falo um pouco de padrões inconscientes, né? E esse vício no difícil é uma forma de fazer valer a tua própria vida, sabe? Sabe aquelas pessoas que elas têm que ralar, que elas acordam cedo, que elas fazem tudo isso? Às vezes, nem sempre é porque aquele é o único caminho, é porque elas têm satisfação em ser útil, elas têm satisfação em estar ocupada. Da mesma forma que talvez de forma inconsciente você tenha essa satisfação da tentativa, a satisfação de as coisas acontecendo, sabe? É algo assim muito forte. E você pode ficar chateada comigo.
não tem problema. Mas observe a sua vida se sempre tudo foi muito dificultoso. Com quem você aprendeu? Os relacionamentos foi dificultoso? O dinheiro foi dificultoso? A sua vida sempre foi assim? E quando estava tudo bom, como é que você se sentia? Ah, Diana, mas nunca teve tão bom. Isso já é um sinal de uma programação que talvez você deva ter, que nem você sabe, sabe? Então, assim, chega a estar me dando um negócio assim no peito, sabe? Enquanto eu falo pra vocês. Porque é como se essa mensagem aqui pudesse bater muito forte. Sabe quando você dá um soco no estômago? É como se eles viessem falando, cuidado, que talvez você receba hater. Mas é porque você se perdeu na carência da emoção, não soube aproveitar o movimento que a espiritualidade fez muito grande na sua vida. Eu não sei se é bom ou ruim, talvez para você possa ter sido muito doloroso na ânsia de ter, de realizar esses sonhos, de fazer as coisas darem certo, e agora a espiritualidade vem agindo de uma forma mais contida. E aí, você que sempre tinha sinais, você que tinha essa força, é como se você tivesse com o seu mental um pouco bagunçado, porque você está preso entre o sentimento e nesse vício do mais pesado, do mais difícil, do mais, sabe? É muito essa energia do mais complicado. E é louco, porque a vida ela vem te trazendo encontros, ela vem te trazendo mensagens e ela vem tentando te alertar pela tua intuição. Mas você tá. É como se eu pudesse pegar, eu pegava essa carta, você tá presa na emoção, na sua forma de pensar e negligenciando a sua intuição. E, e quando você faz parceria dessas três cartas, você tem isso aqui, ó, estabilidade emocional. Mas é como se tivesse uma guerra desses três pontos aqui, tá? Então, assim. Eu sei que essa mensagem vai chegar às pessoas certas. Eu me coloco como um canal da espiritualidade e vamos ver aqui mais uma carta para quem escolheu a opção número 2. Nem tudo vem como um tapa de luva, né? Aquela coisinha gostosa. Isso é o que faz mais as pessoas quererem mais do mesmo, mais repetição, mais mensagens enganosas, mais coisas assim que não vai te trazer a evolução, vai te trazer um afago do ego, sabe? E a vida ela vem querendo mais para você. E às vezes mais é a gente acessar coisas que não vão ser tão gostosinhas, sabe? Oh, meu Deus, igual a primeira. Então eu vou tirar a outra aqui. Refúgio noturno e tempo de harmonia. Talvez vocês também estejam passando por atualizações na hora de dormir, tá? E a alma de vocês também está pedindo pelo mesmo movimento, pelo movimento de vida. Então, algumas situações vão ficar desconfortáveis, sim. Essa bagunça mental é como se sua alma quisesse uma coisa e sua mente quisesse outra, sabe? E vocês estão entrando nesse conflito porque você não está parando para fazer essa sincronia desses três. Porque é como se a tua alma tem algo grandioso para ti, mas o teu coração, ele tem a carência e a dúvida. Aí a tua mente vai e interfere nas tuas escolhas. E você fica sendo refém da mente, que é o ego, fica refém da carência no coração, que precisa trabalhar algumas dores ali dentro, e a tua alma querendo te puxar para um lugar muito mais elevado, sabe? Então, em templo de harmonia, esse templo de harmonia me traz essa energia de você harmonizar essas três energias na sua vida, para que você possa progredir com leveza, com clareza, com direcionamento, sabe? Sair de ser refém dessa energia bagunçada que tá? Então, eu espero que essa leitura tenha feito sentido para você. Caso você deseje uma leitura particular, harmonização, entre em contato com o número que eu deixo na descrição do vídeo. E é isso, meus amores. Às vezes a gente não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. E quando a gente entende e leva para o coração, é outro nível, tá? Então, vamos agora para a nossa opção 3. Bom, não, perdão. Vamos para a opção número 3, Torre de Selenita. Entender qual é a mensagem que nós temos aqui para você agora, para esse momento. Um direcionamento. O que que você está precisando escutar hoje? Opção número 3, que eu seja apenas um canal, né? Clareza, intuição, magnetismo. Quem escolheu essa opção?
Sabe quando você fica duvidando da sua própria força, sabe, do seu magnetismo? Você já foi uma pessoa que brilhou muito, sabe? É como se você tivesse uma garra, algo assim. Você sempre foi cheia de vida, você sempre batalhou, mesmo tendo desafios, você tinha algo que te motivava. E a minha pergunta é: o que que você usava como argumento para a sua cabeça no momento em que, naquela época que você conseguia fazer várias coisas, né? Que você tinha gana, que você ia lá e fazia. Às vezes a gente faz pelos motivos errados, né? Por exemplo, teve uma época que eu tive negócio de emagrecer, eu fazia jejuns, eu fazia várias coisas. Era muito sacrifício, nem sei por quê, sabe? Eu sei, mas eu não posso estar falando aqui, né? Porque a gente tem que ter cuidado com o que fala devido às diretrizes. Mas é como se hoje você tem que encontrar os porquês meio que diferentes e uns porquês mais equilibrados, sabe? O que que tá me falando assim? Se você já teve o sonho, a capacidade, o desejo, teve momentos da sua vida que você se sentiu realizado, realizada, isso já é uma verdade. Você pode ter o que você quer, você pode conquistar o que você quer. Só que o ponto é, quando você acredita que o seu estado atual, o retorno que você está vendo, tá tendo, é como se basicamente você tá se concluindo através dos resultados. Então, se as minhas redes estão crescendo, eu estou fazendo o que tem que ser feito, meu relacionamento tá bom e não sei o que, ótimo, eu sou a melhor pessoa. Se não estou tendo retorno, as coisas não estão acontecendo, meu relacionamento tá ruim, eu sou a pior pessoa. Então, é muito essa energia do o resultado é o que eu sou. O que acontece é o que eu sou. Bom ou ruim, cai na minha conta. Então, é muito essa energia que está confundindo um pouco de você resgatar uma força anterior, um poder que já é seu, sabe? Um magnetismo. Porque é como se você estivesse precisando botar o seu borogodó para fora, sabe? Esse seu jeito de ver a vida, essa sua forma de ser diferente. Tem algo aqui em você que é único seu, que meio que se perdeu nas expectativas do que você queria, sabe? E aí eu vejo uma mente um pouco bagunçada, tendo dificuldade de terminar alguns compromissos, sejam relacionamentos, sejam parcerias, sejam coisas que não fazem mais sentido, que você sente que não te traz esse encanto. Nessa parte do encanto é muito delicado, por quê? Porque nem tudo vai ser aquele frisson, vai ser aquele fogo, vai ser aquela paixão. Mas tem coisas que elas, sabe quando elas te alavancam? Sabe quando elas te dão uma pulsão, né? Sabe aquela propulsão? É muito isso, é uma energia que te impulsiona. Você sente, por exemplo, você tem um parceiro e vocês estão ali, os dois dedicados a crescer pessoalmente, os dois são dedicados a ter algo, sabe? Não é um toda hora numa crise de identidade, colocando as coisas na tua cabeça, sabe? Te desmotivando, sendo pessimista, sabe? É como se tivesse uma pedra na tua bolsa, na tua mochila e tu não quer soltar. Isso aqui tá falando de parcerias também, sabe? Ambientes. Ah, eu fechei, sou arquiteto. Aí fechei um contrato lá com as pessoas, né, para ver se é grandioso. Mas as pessoas, elas são devagar, elas ficam travando, elas ficam colocando dificuldade. E aí você perde o seu borogodó, sabe? O seu jeito de ser, esse negócio. Então, você talvez se escolheu essa opção, você está muito acostumado com essa energia de se adaptar. E aí você acaba fechando parcerias e depois você tem dificuldade de romper, porque você não acredita na sua própria capacidade, ou você deixou de acreditar, sabe? Porque, por exemplo, você faz R$ 3.000, aí você acredita na sua capacidade. Para 10, você já duvida. E aí você chegou em 10, e aí você acha que o poder que você tinha antigamente, as suas características, elas não são boas o suficiente para te levar mais longe. Isso é muito sutil, você não percebe, você simplesmente vai agindo e nem percebe porque tem dificuldade de romper algumas coisas, sabe? Então, assim, é um alerta para parcerias, para relacionamento. Tudo isso que você vê que, cara, eu tô aqui me esforçando
para fazer as coisas serem boas, para dar certo. E toda vida que eu chego para essa pessoa tá numa crise existencial. Toda vida que eu chego para ajudar tal pessoa, a pessoa tá num problema. Poxa, enquanto você tá dando 3 passos para frente, a pessoa ela tá te puxando 6 para trás. Entende? E aí você normaliza por quê? Porque, é uma pessoa boazinha. Não! Tá te atrasando, tá te atrasando. Tem parcerias que estão te atrasando. Pode ser amizade, pode ser relacionamento, você adapta. E é como se a tua intuição, ela tivesse de alguma forma tentando te alertar, mas você não quer enxergar. Você não quer enxergar. E é como se a vida viesse te pedindo estabilidade emocional, sabe? O que você quer, o lugar que você não precisa de mais parcerias, você não precisa de mais coisas que vão, uau, te fazer você chamar atenção, você não precisa de mais conhecimento, agora, por agora, nessa mensagem, você precisa de estabilidade emocional. Você precisa se impor para essas parcerias e falar assim, olha, eu tô querendo fluir, você quer fluir comigo ou você quer ficar nessa aí? Porque não dá. Vai dar até certo ponto. Quando não der mais, as coisas vão ser abruptas. Aí fala aqui, ó, a foice. Pode ser que coisas sejam tiradas da sua vida de repente, que na sua cabeça vai ser de repente, mas você vinha aguentando. Sabe quando você vai inflando assim, porque você não resolve essas coisas e você vai empurrando. Porque você acha que só o seu positivismo, só a sua espiritualidade, só o seu jeitinho de ser vai ser o suficiente para resolver todas essas questões. Quando, na verdade, você está mascarando a possibilidade que você tem de resolver as suas coisas, sabe? Então, o que que você quer colher? O que que você está esperando? Sabe? O que? O que é que você quer? E aqui vem uma parte muito analítica, sabe? Aqui a raposa essa parte de pessoas observando, sabe, da espiritualidade observando. Eu não sei, me traz uma energia que tem muita gente te observando. Esses olhares fazem você ter medo de se mexer. Sabe, medo de decidir, medo de dar errado, medo. E aí a minha pergunta vai: quando foi que você deixou de fazer e viver por você para alimentar a ideia dos outros? Por isso que vem muita questão das parcerias. Que tipo de parceria você está nutrindo na sua vida? Que tipo de parceria você está nutrindo na sua vida? Se prepare, tá? Para colher ou cortar muitas coisas da sua vida e talvez coisas que você nem estava esperando, porque você estava sempre dando um jeitinho, sabe? É que nem um relacionamento. Você tá lá no relacionamento, aí você vai lá, paga a harmonização, faz tudo, harmonização energética, tá, gente? Para poder ficar bem com a pessoa. A pessoa, ela não tem a pontinha da unha para dizer assim. Sabe, a empolgação de fazer é sempre choca, é sempre sem graça, é sempre pessimista. Tu quer passar 10 anos do lado de uma pessoa dessa? Por favor, né? E a vida ela é sábia, tá? A gente pode empurrar o tanto que a gente quiser, mas uma hora as coisas vêm e se resolvem. Porque a pessoa fica talvez procurando colocar a culpa em você em algumas coisas porque ela não tem capacidade de lidar com ela. E você compra essa ideia, porque talvez em algum momento aí da sua vida você teve que se esforçar muito para ser amado pelas pessoas da sua família ou alguém, e você até hoje fica repetindo esse padrão, achando que você vai chegar mais longe assim. É, uma leitura forte e é só para quem tiver ouvidos para ouvir, né? Coração para ouvir, porque senão você fica aí na mesma dinâmica achando que tá tudo certo e pronto, deleta essa leitura. Foco interior. Olha a energia dessa carta. A coruja, ela traz essa sabedoria. Ela traz esse foco no que realmente você parar de mascarar algumas coisas. Você sabe, tem hora que você tá cansada e cansada de carregar um peso que não é seu. É de uma expectativa que você criou, é de um sonho, é de uma idealização. E aqui vai muito forte algo sobre o meu trabalho. Desde o começo eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. E eu achava que as cartas delas não eram o suficiente. Por quê? Porque elas não entram na cabeça da pessoa, elas não modificam crenças. E eu me apeguei a essa ideia que eu tinha que vender a terapia, que eu tinha que entrar na cabeça das pessoas, que eu tinha que ajudar, que eu tinha que mudar a opinião. E isso é tão cansativo, é tão cansativo. Você ter que convencer uma pessoa, não é todo mundo, né? Que ela
tem um lugar melhor para ela, que se ela quiser, se ela quisesse trabalhar, vai ter um lugar melhor. Isso é muito, 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 muito cansativo. Muito cansativo. E sabe o que eu aprendi? Que eu só estava colocando a energia no lugar errado. As cartas sim têm o poder de transformar a vida daquele que tiver com os ouvidos abertos para ouvir. Parece uma frase meio errada, né? Mas é porque às vezes não, você tá afim só de entender o que você quer. E, e o foco aqui é outro. É você trazer a energia porque faz sentido. É você trazer a energia que é válido, sabe? Não ficar gastando energia em convencer quem não quer ser convencido, ajudar quem não quer ser ajudado, sabe? Puxar quem não quer ser puxado. Porque nessa conta, quem vai ficando para trás é você. Então, foque realmente no que você quer para sua vida. Foque no que faz sentido para sua vida. Eu não tenho mais palavras para vocês. Essa terceira opção veio muito forte, de pessoas que estão perdendo tempo, porque elas veio muito, as três leituras veio muito de idealização, pessoas que estão precisando dessa clareza, sabe? E trabalhar o emocional. Saiu essa aqui também na segunda, do Templo de Harmonia, que eu falei de você equilibrar mental, emocional e espiritual dentro de você. Se você sentir, você olha a segunda opção, tá? Porque fez muito sentido. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido, vai chegar para as pessoas certas. Não é uma leitura para qualquer pessoa, são para pessoas profundas que querem, não querem mais do mesmo, elas querem transformar a vida delas, né? É que é um caminho, é um meio de comunicação que possibilita você transmutar a sua vida ou não, isso depende de você, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E se quiser se aprofundar mais, ter direcionamento para algo direcionado para a tua vida, tá? Porque aqui é uma leitura coletiva. Tem coisas que vão se encaixar, tem coisas que não. Mas direcionado para você, para o teu momento, vai ser uma honra te receber lá no WhatsApp, tá? Eu deixo aqui nos comentários e lá você tem todas as informações sobre tratamentos energéticos, sobre consultas particulares. Vai ser uma honra te ter lá, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima leitura.